5, Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vou repetir para você. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse é o texto do nosso estudo nessa noite. E nós vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor, a iluminação dele, para que possamos assim compreender com clareza o que a palavra dele nos diz. Feche seus olhos, ore comigo, peça a graça do Senhor. Meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença e nesse momento sedentos, Deus, pela tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, porque a tua voz é que nos traz edificação. Te peço, Deus, seja comigo, tenhas misericórdia de mim. Tu sabes que de mim mesmo não tenho condição alguma, mas tu és o Deus santo, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus que faz a água jorrar da rocha. E nós te pedimos nessa noite, ajuda-nos para que possamos aqui no falar e no explicar da tua palavra, levar edificação ao teu povo, meu Pai. Eu te peço assim, desde já, recebe a nossa gratidão, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem nessa noite é as bênçãos da verdadeira mansidão. Eu queria que você já percebesse uma coisa. Se eu estou falando aqui de verdadeira mansidão, é porque existe uma falsa compreensão da mansidão, um falso entendimento do que é que significa ser manso. Se você procurar conversar com alguém e perguntar a ele o que é ser manso, normalmente as pessoas associam mansidão com aquela maneira calma, serena de falar, e muitas vezes a mansidão não está numa pessoa que é calma e numa pessoa que é serena quando fala. Aqui nesse texto nós iremos ver que Deus, ele abençoa os mansos. Os mansos, eles são abençoados por Deus. E essa é uma virtude dos filhos de Deus. O Dr. Martin Lloyd-Jones disse certa vez que um crente é um enigma para o mundo. O mundo olha para um crente e ele não consegue entender muita coisa na vida de um crente, porque as nossas ações, aquilo que nós fazemos, os nossos valores, irmãos, eles são distintos, diferentes dos valores do mundo. O mundo não compreende o nosso modo de agir, e aí, no nosso modo de agir, muitas vezes nós somos fortes quando somos fracos. Muitas vezes somos os maiores, temos mais autoridades quando somos os menores, porque no reino de Deus, maior é o que serve. E tudo isso causa uma confusão, tudo isso deixa o mundo atordoado quando o mundo contempla um pouco da nossa vida. A bem-aventurança que nós acabamos de ler aqui, no versículo de número 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, irmãos, que está aqui nesse capítulo 5, no versículo 5, revela uma virtude inteiramente contrária àquilo que o homem entende, aquilo que o homem sem Deus pensa. Porque o homem olha para a mansidão de Cristo Jesus e diz: como é que pode um homem ser afrontado dessa maneira e não revidar, e não agir com todo o poder que ele possui? Porque na lógica do homem natural, quando ele é ferido, ele tem que preservar então o seu orgulho, ele tem que fazer alguma coisa para mostrar que ele tem valor. Irmãos, a mansidão do Espírito nos faz seres desconhecidos para os incrédulos. Nos tornamos até seres de uma outra dimensão, porque o mundo não conhece as virtudes de Deus. Hoje eu gostaria de tratar sobre a mansidão. Aqueles que são verdadeiramente mansos, eles são abençoados por Deus. Você que está nos ouvindo aqui nessa noite, certamente você tem o Espírito Santo de Deus. Eu quero lhe dizer que o Espírito Santo de Deus estará aí, e uma das evidências de que o Espírito Santo está aí com você é essa virtude na sua vida, a mansidão. Irmãos, antes de prosseguir para o texto propriamente dito, que é o versículo número 5, capítulo 5, versículo 5, nós iremos entender aqui alguns aspectos introdutórios para a gente entender bem essa passagem. Nós vamos
sair de um aspecto mais amplo e vamos afunilando até a compreensão do que o autor bíblico está aqui comunicando nessa passagem. O que lemos aqui inicialmente está dentro da seção do chamado e do famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, quando Jesus está ali no monte, sentado com os seus discípulos, ensinando aos seus discípulos o que significa, o que é o reino de Deus e quais são os valores do reino de Deus. John Stott, ele disse que esse sermão provavelmente tenha durado semanas, porque o que nós temos aqui em Mateus, na verdade, é um resumo daquilo que Jesus falou durante aquele tempo ali no monte, ensinando, orientando, respondendo possivelmente questionamento dos seus discípulos, que estavam querendo saber o que é esse reino de Deus, como é que esse reino de Deus estava sendo estabelecido aqui. Vale salientar que havia uma expectativa nos judeus acerca do reinado de Deus, o Messias, o ungido que viria, ele estabeleceria então o reino de Deus entre nós. E Jesus está explicando em que consiste esse reino de Deus. Do versículo 3 ao versículo 10 do capítulo 5, dentro desse sermão do monte, que é o início do sermão, nós encontramos as bem-aventuranças, que D.A. Carson vai chamar de as normas do reino de Deus. Por que as normas do reino de Deus? Porque enquanto Jesus está mostrando o que era o reino de Deus, em que consiste o reino de Deus, ele vai mostrar também quais são as normas para que eu e você, para que nós possamos estar de fato dentro desse reinado de Deus, dentro do reino do Senhor do universo. E aí essas normas do reino revelam as virtudes que devem estar naqueles que são filhos de Deus. Porque os que são filhos de Deus, eles são como uma luz, uma lâmpada posta no candeeiro, né? No velador, melhor dizendo. Está ali para iluminar a vida daqueles que fazem parte do reino de Deus. Ela não fica debaixo de um alqueire, escondida, debaixo de uma vasilha. Ela fica posta no velador para que outras pessoas e o mundo seja iluminado através da vida daqueles que fazem parte do reino de Deus. Então, o que nós temos aqui do versículo 3 ao versículo 10 do capítulo 5 são as normas desse reino. E nós hoje iremos nos deter apenas em uma delas. Iremos nos deter na terceira, que diz que bem-aventurados são os mansos, essa virtude. Iremos entender um pouco mais dessa virtude e ver que Deus, irmãos, abençoa aqueles que de fato são verdadeiramente mansos. Eu sei que a essa altura você já está tentando aí definir, dizer para si mesmo o que é manso, para que você possa compreender tudo que nós iremos falar. Eu vou já definir para você. Mas vamos agora focar a nossa atenção no versículo número 5. Aqui começa dizendo bem-aventurados, bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurados, né, é traduzida, a palavra traduzida por bem-aventurado é a palavra macário, né? Ou de forma mais específica, né? Makarioi, é assim que está lá na língua original. Essa palavra, embora nós ouçamos muita gente dizendo, olha, bem-aventurado quer dizer feliz ou mais que feliz. Na verdade, a tradução aqui mais interessante dentro desse contexto para esta palavra seria abençoado. O que Jesus quer dizer aqui é: abençoados são os mansos. Agora, é interessante também notar que quando a Bíblia fala de abençoados, a Bíblia fala de uma bênção que pode acontecer o homem para com Deus e Deus para com o homem. E abençoado significa nada mais, nada menos do que ser aprovado. Então, todas as vezes que Deus aprova aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos sendo abençoados por Deus. Quando nós estamos realizando algo em casa, no trabalho, nos nossos relacionamentos, onde Deus aprova aquilo que nós estamos fazendo, você pode ter a certeza de que você está debaixo da bênção de Deus, porque bênção significa aprovação. O homem também pode aprovar algo de Deus. Quando o homem vê o agir de Deus, o que Deus faz, e ele então aprova esse agir, ele reconhece que ali há algo de bom, ele está ali, né, dizendo, em outras palavras, que Deus é bendito, né? Então, irmãos, essa palavra, Macários, fica melhor entendida como
abençoados. E aqui ele está dizendo que abençoados são os mansos, que aqueles que de fato têm a aprovação do Senhor são abençoados, e o que Deus aprova é aquele que é manso de verdade. Ter a aprovação de Deus é a maior de todas as bênçãos que nós podemos receber. Por quê? Porque o Senhor do universo, o Criador dos céus e da terra, está aprovando aquilo que nós estamos fazendo. Então nós precisamos buscar essa bênção do Senhor. Somos aprovados por Deus quando vivemos a verdadeira mansidão. Deus, ele se agrada quando vivenciamos essa virtude no trato com os nossos irmãos, porque mansidão se vive no relacionamento com o outro. Mansidão se vive quando eu tenho alguém pecador, assim como eu, do meu lado, com quem eu me relaciono e ali torno visível essa virtude na minha vida. Mas aí vem a questão central: o que de fato é a mansidão? O que é a mansidão? Mansidão, irmãos, é uma virtude do Espírito Santo que nos leva a agir com o próximo de acordo com aquilo que realmente somos. Eu queria chamar a sua atenção aqui para duas coisas. Primeiramente, o homem natural, ele não tem inclinação à mansidão. Porque quem produz a mansidão é o Espírito Santo de Deus, essa mansidão que Jesus vai ensinar aqui. Porque é uma mansidão que nos leva a contemplar quem de fato nós somos, e entendendo que somos pecadores, entendendo que somos inclinados a viver distantes de Deus, é que nós de fato podemos viver num relacionamento de mansidão com o outro. Em termos práticos, isso significa que muitas vezes os nossos atritos, os nossos conflitos, eles são causados porque o nosso coração está inflado. Porque a imagem que construímos de nós mesmos não é uma imagem verdadeira. Quando temos uma imagem verdadeira de quem nós somos, quando Deus revela quem nós somos, então nós somos levados a viver de forma humilde. Sabe por quê? Porque somos pecadores. Porque não somos tão bons como achamos que somos. Naturalmente, nós hipervalorizamos a nós mesmos. De tal maneira que a gente acha que quando alguém entra em confronto conosco, quando alguém não concorda com o que nós concordamos, então essa pessoa, ela deve ser afastada de nós, ela deve sofrer as consequências por não estar em acordo com o que nós achamos de nós mesmos. Aquele que é manso, irmão, sabe que é pecador e não se exalta quando é tratado como tal. Se você se irrita facilmente quando pessoas falam mal de você e te tratam com desprezo, eu vou lhe dizer uma coisa: você ainda não é manso. Você ainda não é manso. Se você se irrita com aquela pessoa que falou de você, com aquela pessoa que trouxe à tona uma falha sua, você ainda não aprendeu o que é mansidão. Porque a mansidão, ela nos faz ver quem realmente nós somos, aceitar quem realmente nós somos. E a gente sabe, né? A gente sabe que a gente é falho. O grande desafio não é saber que nós somos falhos. O grande desafio é um relacionamento com o outro. Quando essas falhas, quando esse pecado vem à tona, nós então descobrimos que deixamos então o outro com a razão, porque o que ele está dizendo de fato é uma realidade na nossa vida. Eu queria que você observasse comigo, antes de irmos para o texto, né, alguns exemplos bíblicos de mansidão. O primeiro deles, Abraão. A palavra do Senhor nos diz que Abraão, juntamente com o seu sobrinho Ló, tiveram um certo probleminha por conta de algumas contendas entre os seus pastores. Como foi que Abraão resolveu aquela situação? Abraão não quis justificar a sua posição e assim afastar o seu sobrinho de si. Não, Abraão simplesmente deu a Ló a oportunidade de Ló poder escolher o melhor caminho, o melhor lugar para cultivar a sua terra. Quando Abraão abre mão de ter razão naquela situação, Abraão dá sinais de mansidão. Porque mansidão, o manso, ele, mesmo que ele tenha o poder, ele abre mão daquele poder para que o outro seja abençoado. Moisés, a palavra do Senhor nos diz lá em Números capítulo 12, versículo 13, que Moisés era o homem mais manso da terra. Ou seja, um dos homens que já passaram aqui nessa existência, mais manso que se tem notícia, é de Moisés. E se você olhar a história de Moisés, especialmente no capítulo 12 de Números,
quando ali se levanta uma rebelião contra ele, Moisés, ao invés de confrontar, ao invés de contender contra aqueles que se rebelam, os rebeldes, Moisés vai interceder ao Pai, vai pedir ao Pai graças sobre os seus adversários. Moisés contém então a sua força e não descarrega a sua ira, imprecando contra os rebeldes ou pedindo o juízo de Deus contra os rebeldes. Moisés vai orar. Sabe por quê, irmãos, que ele faz isso? Porque ele era manso. Porque a mansidão nos leva então a olhar para com aqueles que muitas vezes são contrários a nós, dizendo coisas que revelam quem nós somos de verdade, e nós, ao invés de brigar, ao invés de contender, nós estaremos ali para abençoar. É por isso que essa virtude é tão difícil. Mas existe o exemplo, o maior de todos os exemplos de mansidão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos disse o seguinte: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus disse: eu sou manso, eu sou manso. Jesus reconhece a sua própria mansidão e então diz aos seus discípulos: aprendam de mim. É olhando para Jesus que nós iremos de fato aprender o que significa ser manso. Eu acho que o exemplo mais forte para nós, irmãos, do que significa a mansidão está lá na cruz do Calvário. Jesus, enquanto estava ali sendo zombado, sendo escarnecido, machucado e ferido pelos seus algozes, Jesus pede ao Pai: Pai, perdoa a estes. Ele pede o perdão, irmãos. Ele não age com ira, ele não age com justiça, e ele poderia ter feito isso sem nenhum problema, mas ele evidencia a sua mansidão, quando diante dos seus tosqueadores, ele está ali como uma ovelha muda, a sofrer tudo o que sofreu, para que nós pudéssemos ter o perdão de Deus e pudéssemos também olhar para Ele e aprender o que precisamos ser. A Bíblia ainda nos mostra que a mansidão é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Observe na sua Bíblia, diz assim o texto sagrado. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A palavra do Senhor nos diz aqui que a mansidão é parte do fruto do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo gera nos filhos de Deus, naqueles que nasceram de novo. Irmãos, o homem sem o Espírito Santo, ele nunca estará inclinado à mansidão. Porque o homem sem o Espírito Santo, ele tem uma imagem errada. Ele faz um juízo de valor equivocado acerca de quem ele é. Se temos o Espírito, irmãos, a mansidão, ela deve ser uma virtude conhecida em nós. Como é estranho quando alguém diz que tem o Espírito Santo de Deus, mas é alguém iracundo, é alguém que entra facilmente numa contenda. Quando nós temos o Espírito Santo, nós aprendemos com o nosso Senhor, que ao invés de buscar primeiramente a nossa justiça, nos justificar, o que precisamos é perdoar ao outro. O que precisamos é ir ao encontro do outro, pronto a socorrê-lo, reconhecendo a nossa fraqueza. Se somos eleitos de Deus, precisamos nos vestir da mansidão. Colossenses capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Colossenses 3, versículo 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão e de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. A orientação de Paulo para os nossos irmãos lá de Colossos era: irmãos, se revistam, coloque a roupa, coloque a roupa da mansidão em vocês, para que outros vejam o que é que adorna a vida de vocês. E o que adorna a nossa vida é o Espírito Santo, são as virtudes do Espírito Santo. A mansidão, ela é consequência da humildade de espírito. Volte o texto lá para as bem-aventuranças e observe uma coisa
nessas bem-aventuranças. No versículo 3, Jesus vai mostrar a virtude da humildade. Ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. O que são esses pobres de espírito? Esses pobres de espírito aqui são aqueles que reconhecem o pecado em si. São aqueles que reconhecem o quão miseráveis são eles. E aí, irmãos, na continuação ele diz: bem-aventurados que choram, ou seja, aqueles que são humildes, reconhecem o pecado em si, eles choram pelo seu pecado. E então ele diz no versículo 5: bem-aventurados os mansos. Observe que existe aí uma ligação entre essas virtudes. Ou seja, a mansidão, ela tem como uma virtude que a precede a humildade. Você nunca chegará a vivenciar a mansidão se primeiro você não for humilde, entendendo, né, o quão miserável você é, quão pecador você é. Como disse o apóstolo Paulo, numa expressão que revela essa humildade e que prepara o coração para a mansidão. Ele diz assim lá em Romanos capítulo 7, versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sendo assim, irmãos, o manso sabe quem realmente é. E por isso não entra em querelas contra o seu próximo. Quando muitas vezes escuta zombarias, quando muitas vezes escuta dos seus adversários palavras ferinas, ele não entra em querela, ele não entra em contenda. O orgulho natural é um grande obstáculo, irmãos, para vivermos em mansidão. E por que ele é um obstáculo? Porque o orgulho vai dizer sempre para você o seguinte: você é bom demais, não existe alguém melhor do que você. E todas as vezes que você se sente rebaixado, todas as vezes que você começa a se comparar com o outro e achar que você é inferior e começa a se entristecer por conta disso, então é sinal de que o orgulho está atuando, está operando no coração. O manso, ele já sabe, irmãos, que é um pecador. Ele já sabe que o que ele merecia da parte de Deus não era o estar ao lado de Deus, mas a condenação eterna. O manso é alguém que conseguiu superar o orgulho natural. O orgulho nos faz acreditar que somos bons demais, né? Dizemos no espelho: espelho, espelho meu, existe alguém tão bom quanto eu. Por causa disso, agredimos, irmãos, e ferimos o nosso próximo ao invés de abençoar, né? Assim mesmo. Por que muitas vezes entramos em contenda com os nossos irmãos? Entramos em contenda porque nos sentimos atingidos, porque nos sentimos rebaixados em algum momento. Os mansos são abençoados por Deus, saiba disso nessa noite. Porque essa palavra nessa noite é para que você possa focar, mirar e avançar em direção a essa virtude que o Espírito Santo tem para você. Deus, ele aprova a vida daqueles que com poder e autoridade reconhecem a própria miséria diante do próximo e evita conflito com o seu próximo. E evita conflito. Toma sobre si as dores, toma sobre si, né, aquilo que poderia ser razão para uma contenda, para uma inimizade. Ao viver em mansidão, nós devemos ter em mente algumas bênçãos que Jesus fala para nós aqui nesse versículo número 5. Primeiramente, ele nos mostra que os mansos, eles são aprovados por Deus, e ser aprovado por Deus é a essência da bênção. Eu sou manso, nós somos mansos, não é porque nós vamos prosperar financeiramente. Nós somos mansos, não é porque a enfermidade vai se afastar da nossa vida. Nós somos mansos porque, se sendo manso, o coronavírus não vai nos tocar. Não. Nós somos mansos, sabe por quê, irmãos? Porque Deus se agrada. Nós somos mansos porque, para nós, o que nós mais desejamos é ser aprovados por Deus. E ser aprovados por Deus é estar debaixo da bênção do Senhor sobre a nossa vida. É por isso que Jesus começa dizendo: bem-aventurados, ou seja, abençoados são os mansos. Quem vive em mansidão, irmãos, não é reprovado por Deus, porque a mansidão é uma virtude que Deus se agrada, e quando Deus olha para nós e vê essa virtude, o seu coração tem prazer em nossas vidas. Você sabe o que isso significa?
é alcançar o maior projeto da nossa vida, agradar o nosso Deus. Muitos têm sido reprovados em nossos dias, porque lhes falta essa virtude. A gente encontra pessoas brigando, a gente encontra pessoas que querem fazer as suas opiniões prevalecerem sobre as dos outros, não querem ficar por baixo, agem movidos pelo orgulho e não pelo Espírito, e estes, eu infelizmente tenho que dizer, são reprovados por Deus. Porque como disse Jesus aqui, abençoado, bem-aventurado é o manso. Bem-aventurado é aquele que não está ali entrando em guerra para defender o que julga ser o melhor segundo seus próprios critérios. Irmão, John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, um livro muito conhecido, um livro clássico, né, O Peregrino, que é uma alegoria da vida cristã, ele diz com razão, ele diz o seguinte: aquele que já está caído não precisa temer a queda. Essa frase dele é muito interessante, porque quem é que teme a queda? Quem é que teme ficar por baixo? Quem acha que está por cima. E quem acha que está por cima, infelizmente, né, ainda não aprendeu a mansidão. Porque a mansidão nos faz olhar para nós e perceber quem de fato nós somos. E nós somos miseráveis pecadores. Nós já estamos prostrados por causa dos nossos pecados. Nós não temos em nós mesmos qualquer coisa que Deus possa se agradar e dizer: olha, eu quero isso aqui é o que eu quero. Não. Deus nos amou sendo nós pecadores. Deus não esperou que nós pudéssemos dar um brilho na nossa vida para que Ele pudesse nos amar. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E isso, irmãos, quer dizer, em outras palavras, que Deus nos amou na nossa miséria. Na nossa miséria. Quem acha que está em pé, teme o tombo. Mas quem já está caído, não tem por que temer. Não tem por que temer. Às vezes, quando as pessoas dizem assim para a gente: ah, você é um coitadinho, né? Você é um miserável. A gente costuma se levantar e dizer: eu não aceito isso, eu não posso aceitar isso. Mas pare e pense, não é a verdade que nós não somos pecadores? Nós não somos merecedores da ira de Deus? O problema é que quando o outro diz isso acerca de nós, isso mexe com o nosso orgulho. O manso, ao ouvir o outro dizendo isso, ele se contém. Ele não se levanta para brigar. Vocês estão entendendo o que é que a mansidão faz conosco? O que é que de fato significa ser manso? Porque alguém pode ser caladinho, né, quietinho, fleumático, né, mas por dentro ser alguém iracundo, orgulhoso, prepotente, que não quer estar por baixo, que se acha bom demais. Então a mansidão, irmãos, precisa estar em nós para sermos abençoados por Deus. O manso, ele não briga porque alguém lhe julgou. Ele sabe que merece a condenação. Você que está nos ouvindo, talvez, esses dias agora ouviu coisas que mexeram com você. Alguém se levantou, disse algo contra você, tocou lá no seu orgulho, você se levantou e aí está em guerra. De repente estabeleceu uma batalha dentro de casa, num trabalho. Seja manso, você que tem o Espírito Santo de Deus, peça a Deus a mansidão diante daqueles que muitas vezes vão querer estar por cima, que vão querer pisar na sua cabeça, que vão querer fazer de você um Cristo crucificado, vão querer crucificar a sua vida. Meus queridos irmãos, Deus, Ele nunca aprovará as atitudes dos soberbos e prepotentes, porque os soberbos sempre agem, né, achando que são bons demais, movidos pelo orgulho. Os prepotentes, aqueles que sabem fazer tudo, aqueles que são pau para toda obra, que se olham no espelho e dizem: olha, os meus músculos, minha inteligência, minha força, minha saúde vai me dar aquilo que eu tanto quero. São os prepotentes. Esses, irmãos, não tem nada de mansidão. Esses não são aprovados por Deus. Esses não reconhecem a miséria do pecado na sua vida. Nós que temos o Espírito Santo, devemos reconhecer a nossa miséria e a graça que recebemos em Cristo Jesus. Assim seremos abençoados por Deus, meus irmãos. Seremos como um pastor muito conhecido, que certa vez recebeu de uma irmã da sua igreja uma carta com terríveis críticas,
Uma carta que qualquer ser humano natural seria abalado com aquelas palavras que estavam naquela carta. Mas esse pastor, um homem muito sábio, conhecedor da mansidão de Cristo Jesus, chamou aquela irmã certa vez e levou ela para o seu gabinete. E quando aquela irmã então foi conversar com ele, e ele disse: minha irmã, eu li toda a carta que você enviou para mim, e eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite. Quero lhe dizer uma coisa. E aí aquela irmã, surpresa, esperando o que é que o pastor ia dizer, o pastor disse: eu concordo com tudo que você falou. Eu concordo com tudo que você falou. E eu quero lhe dizer algo mais. Eu sou um pouco mais do que aquilo que você colocou ali, aquelas críticas que você me fez. Ou seja, veja o que é que a mansidão nos leva a fazer. A mansidão de Cristo Jesus. A mansidão de Cristo Jesus nos leva a reconhecer que somos falhos e pecadores. A não nos alegrar, não nos orgulhar na nossa carne, mas a nos orgulhar em Cristo Jesus. Porque nós não somos nada, irmãos. Outra bênção que precisamos ter em mente ao viver a verdadeira mansidão, além de sermos aprovados por Deus, irmãos, os mansos, eles já são herdeiros da terra que está por vir. Aos mansos, nas palavras de Cristo Jesus, a promessa é: deles, eles herdarão a terra. Herdarão a terra. Irmãos, Jesus cita aqui nesse texto, nesse versículo número 5, o Salmo 37, versículo 11. Ele cita para destacar a promessa que está sobre os mansos. E a promessa é: a terra pertence aos mansos. Embora o texto tenha implicações no futuro, porque, como diz aqui a palavra, herdarão, ou seja, os filhos, discípulos de Cristo, os filhos de Deus, aguardam essa promessa, o cumprimento dessa promessa. Embora nós aguardemos a concretização dela, ela já é uma realidade na vida daqueles que são mansos. De tal maneira que nós já podemos olhar para o mundo à nossa volta e dizer: olha, embora eu não tenha todo mundo, mas o mundo já é meu. O apóstolo Paulo, ele se via como um possuidor de tudo em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia e veja o que diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. O que é que Paulo está nos mostrando aqui, irmãos? A consciência de quem vive nesse mundo e sabe que mais adiante novos céus e nova terra chegarão até ele, e nós então receberemos a nossa herança, receberemos a herança prometida aos santos da terra. Meus irmãos, isso aqui é um paradoxo, ter e não ter, embora não possuir nada, mas já ter tudo, é um paradoxo da vida cristã. O crente, ele vive com essa expectativa, ele tem o Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre os céus e sobre a terra, e é dono de tudo. E em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus também receberão em Cristo, né, tudo o que Cristo então recebeu do Pai. Queridos irmãos, sobre os mansos está essa promessa da terra. Em breve reinaremos em novo céu e nova terra. Contudo, para que possamos sinalizar que somos realmente herdeiros das promessas de Deus em Cristo, precisamos ser mansos. Precisamos que a mansidão seja conhecida através das nossas vidas. Todos devem ver que realmente não temos por que entrar em guerra contra o nosso próximo, porque já somos alguém caído, porque já somos alguém que já está prostrado. Não temos mais para onde cair. Meus irmãos, se entendêssemos isso, como deixaríamos de cobrar o nosso ego, né? Às vezes nós estamos cobrando tanta coisa, queremos ser perfeitos, com aquela senso de perfeccionismo, tem que ser assim, assim. Na verdade, queremos ser perfeitos para mostrar aos outros, queremos ser o melhor em tudo para que os outros vejam que somos melhores em tudo. E isso não é errado se você busca para a glória de Deus, mas quando você faz isso com o propósito de que os outros possam lhe aplaudir, há um problema aí. E isso vai ser um fardo pesado sobre a sua vida.
Investigue sua vida e veja se a mansidão está nela. Aproveite nessa noite aquilo que você tem ouvido, essa virtude tão difícil, e passe em revista a sua vida e veja se realmente existe mansidão nela. A verdadeira mansidão, ela nos leva a nos gloriar apenas em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque não há glória nenhuma em nós. O que é que nós somos? O que é que nós somos? Somos nada sem Cristo. Não somos melhor do que o próximo e por isso não temos por que entrar em contendas. Você que está se preparando aí para a guerra, já pensou amanhã, quando eu chegar lá e falar com ele ou com ela, eu quero lhe dizer uma coisa: esvazie seu ego, abra a válvula do seu coração e deixe esse orgulho sair, seja manso. A mansidão, ela prepara o nosso coração para abençoar o próximo, para mesmo diante do conflito, ao invés de rogar o castigo, rogar as bênçãos de Deus sobre a vida daqueles com quem entramos em contenda. Irmãos, peçamos ao Espírito Santo que nos dê mais mansidão. Se você percebe que tem até se esforçado, tem percebido, né, essa virtude na sua vida, mas tem sido muito pouco ainda, peça mais a Deus, peça mais graça a Ele, para que Ele possa encher a sua vida. Ele te lembrará uma coisa, de quem você é. Quando o Espírito chega em nossas vidas, Ele nos lembra que somos, quem somos de verdade, que somos pecadores, falhos, merecedores da condenação eterna, e então Ele vai quebrando o nosso ego, e quando estamos no pó, é que de verdade podemos exercer essa virtude da mansidão. Você verá que não há razão para se justificar diante dos homens, mesmo quando eles digam muitas coisas, né, até caluniosas, pois as pessoas nunca saberão o quanto você sabe que é um miserável. As pessoas nunca saberão algo que você sabe muito bem, que você é um pecador, que os seus pensamentos são terríveis e mortais, que as suas ações secretas são de dar nojo. Você sabe disso e os homens não sabem. Então que Deus te ajude, que Deus nos ajude a reconhecer quem nós somos e agir com mansidão e agir de forma a abençoar aqueles que são contra nós, aqueles que se colocam contra a nossa vida. Todos que vivem assim, irmãos, nessa mansidão, recebem de Deus a aprovação e podem dizer: eu sou abençoado. Você pode dizer isso nessa noite? Eu sou abençoado. Eu pergunto a você: você tem vivido a mansidão? Você tem sido realmente manso? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa noite a viver, a buscar essa virtude cada vez mais na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir graça ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, por tua palavra, que nos instrui, que